Olá, meus amigos, uma ótima noite para vocês, né? Que estão aqui prestigiando, né? Mais uma das edições do Projeto Não Durma Sem Saber. É um privilégio, né? Sempre tê-los aqui, ou ao vivo, ou também para você que eventualmente vai me acompanhar depois, vai assistir a live, né? É um prazer sempre ter vocês aqui, porque afinal, o meu grande objetivo aqui, o objetivo de qualquer professor, é sempre levar o conhecimento mais longe, e é sempre esse o meu objetivo aqui. Então, quem já vai chegando aí, né, não deixa de entrar na live, já vou cumprimentando aqui alguns amigos. Jusilene, boa noite para você. O nosso convidado de hoje, inclusive, já entrou também aqui, deixa eu já, de início, já cumprimentá-lo também. E, como mais uma vez, né, agradecer a participação de todos vocês de vocês na live. Essa é mais uma das lives do projeto Não Durma Sem Saber. A ideia é sempre a mesma, né? Ou seja, a ideia aqui é trazer um conteúdo de direito ou de processo do trabalho de uma forma descomplicada, né? De uma forma mais de fácil acesso, para que a gente de fato vá ali nos pontos principais daquela temática. E hoje, como é o dia do advogado, então desde já parabenizo a todos os advogados que vão acompanhar essa live, que vão assistir depois também a live, para que hoje a gente possa discutir um pouquinho justamente sobre como é o direito do advogado dentro da Justiça do Trabalho, né? Especificamente o direito do advogado empregado. E hoje, com a presença mais que especial, né, do editor-chefe da revista Informe TST, que é o professor Gustavo Ribas, né, um grande amigo aí, que é assistente de juiz aqui no TRT da 18ª Região e especialista na área, né, em Direito e Processo do Trabalho. E deixa eu já iniciar aqui fazendo o convite a ele para se juntar aqui para a gente poder... Gustavo Ribas. Deixa eu já ir cumprimentando a Risa, uma das minhas alunas mais dedicadas aí. Olá, professor, boa noite, tudo bem? Como é que você está? Boa noite, professor, tudo ótimo. É um prazer estar aqui, dividindo esse espaço. Agradeço a oportunidade e o que vem acompanhando o seu projeto, um projeto bacana de difusão de conhecimentos, né? E hoje, nesse dia especial dos advogados e das advogadas, eu aproveito o ensejo para dar os parabéns a todos que lutam bravamente, né, pela justiça como um todo, né? Perfeito. Não, eu até falo assim que a ideia do projeto é boa, mas melhor que a ideia são os meus convidados, né? Então, é um privilégio ter você aí para falar um pouquinho aqui, na verdade, falar um pouquinho até também sobre um trabalho muito bacana que você vem fazendo e fazendo com muita qualidade, né? É um trabalho de análise de jurisprudência, especificamente do TST, e acho que esse tema de hoje, querendo ou não, tem tudo a ver com isso, porque a gente tem várias decisões, várias discussões relativas ao advogado empregado, justamente por isso que a gente escolheu esse tema aqui para hoje, né, como até uma homenagem, né, singela nossa aqui ao Dia do Advogado, e nada melhor do que tratar desse tema então, né. Eu já, de início, né, falo que nós estamos abertos a perguntas, podem incluir aí, né, aproveitar para cumprimentar um amigo advogado de extrema qualidade, doutor Euder Ambrosio, que acabou de entrar aí também. Bom, como eu falei, né, a gente vai tratar desse tema aqui hoje e já de início, né, eu passo a palavra aí para o meu amigo professor Gustavo Ribas, para já trazer um pouquinho de luz sobre esse tema, discutindo aí, né, os fundamentos jurídicos, da onde que vem essa distinção, né, do advogado empregado dentro dos outros advogados e o que isso interfere, obviamente, dentro do cenário do direito. Bola contigo, professor. O advogado empregado, a gente sabe que a maior parte da advocacia ela exerce a profissão de forma autônoma, né, professor? Mas não se nega que existe a possibilidade, isso é fato, de que pode haver uma relação empregatícia, né? E dentro dessa relação empregatícia a gente tem algumas peculiaridades. Eu, como assistente de juiz, sempre quando eu enfrento um processo de advogado empregado, eu falo, vixe, tem várias coisas, várias especificidades, né? E uma delas é a jornada de trabalho, né? Que ela, em regra, ela é de 4 horas por dia. Eu acredito que
justificado isso, porque é um trabalho intelectual, né? Então tem que ter essa limitação. Mas, como no direito tudo depende, né? Temos exceções previstas no próprio estatuto, né, da advocacia, que permite o elastecimento, né, da jornada em até 8 horas diárias, mas que depende aí por três maneiras, né? Acordo coletivo, convenção coletiva ou uma cláusula específica no contrato de dedicação exclusiva. E é aí que a gente já enfrenta a primeira discussão, né? Se é preciso que, que a gente estipule realmente essa cláusula ou se o contrato realidade permite a gente concluir que quando o advogado ele trabalha mais do que 4 horas, se presume aí essa dedicação exclusiva, né? E isso, inclusive, é objeto de IRDR, TRT da terceira região, né? Que vem discutindo, esse assunto vem sendo discutido há bastante tempo na Justiça do Trabalho, mas eu chamo a atenção, e isso eu já até comentei na revista do Informe TST, que a SDI, em decisão recente, concluiu que é imprescindível realmente essa previsão contratual expressa, conforme prevê o regulamento da OAB. Ainda que, né, no plano fático, ele se submeta realmente a jornadas maiores, mas sem essa cláusula expressa, a jornada a partir da 4ª hora diária deve ser paga como hora extra. Essa discussão que você trouxe, que querendo ou não a gente também acabou decidindo juntos trazer aqui para o pessoal, ela é bem interessante porque quando a gente vai lá, né, no próprio estatuto da advocacia, lá na Lei 8.906 de 94, né, a gente tem um capítulo específico, acho que é o capítulo 5, salvo engano, porque trata justamente sobre o direito do advogado empregado, né? Então, justamente por isso que a gente trouxe isso para cá, para discutir um pouquinho, né, com um viés um pouquinho diferente, ao invés de colocar o advogado ali como patrono ali das partes, né, colocar o advogado como parte, né, dentro da Justiça do Trabalho. Então, é um enfoque bem diferente. E é muito interessante, porque se a gente vai descendo artigo por artigo, a gente vai vendo em cada um deles, de uma forma muito límpida e clara, cada um deles vai trazendo, ou às vezes um parágrafo, assim, cada um deles vai trazendo um dos direitos, né? Um deles, obviamente, é o próprio reconhecimento do vínculo, né, que eu acho que é um tema em aberto. Obviamente, aí nesse caso não existem especificidades, né? O que eu chamaria atenção nesse caso, né, são para aqueles casos em que se tenta, eventualmente, fazer algum tipo de disfarce, né, do vínculo empregatício, né? Seja ali tentando colocar na condição de associado, às vezes até como um sócio de serviços. A gente tem muitos arranjos nesse sentido dentro da advocacia, dentro das sociedades, né, de advocacia, e que muitas das vezes acabam sendo disfarces, né, para esses vínculos empregatícios. Mas, obviamente, isso do ponto de vista de análise é mais na casuística mesmo do que algum padrão, né? E o segundo ponto que já vem lá no artigo 20, inclusive, é justamente sobre a questão das horas extras, né? Então, essa estipulação de que de que haveria um limite diário, né, de 4 horas, ou de 20 horas semanais, né? Ou, né, esses limites deveriam ser respeitados, salvo essas condições que você muito bem colocou. Só vou colocar um ponto que eu acho importante também. Obviamente, a gente já quase não vai ter situações assim dessa forma, mas se nós tivermos vínculos, né, anteriores até ao estatuto, que talvez possam ter se prolongado até esse momento, apesar de ser pouco provável, esses vínculos, né, o TST reconhece, tínhamos até temos ainda, né, acho que ela não foi cancelada, o J403, que discute justamente essa situação, né, de que para esses casos, né, antes da edição do estatuto, havia uma presunção. Ou seja, se o contrato fosse de 8 horas, já havia uma presunção de que havia essa exclusividade. Ela não seria necessária a necessidade de estipulação de cláusula de exclusividade, nem posteriormente, né?
Então, a gente teve várias situações assim. E outra situação que também fugiria meio dessa regra padrão, né, ou seja, da exigência da cláusula de exclusividade, é para o caso dos concursos, né? Sim, com Para o certeza. caso de seleções em concursos públicos, mesmo para trabalhadores seletistas, lógico que quando a gente está falando de estatutário, tudo bem, né? Isso é fácil de enxergar, e no caso do estatutário vai ter o regramento próprio, lei específica que vai disciplinar a carreira e tudo mais. Mas mesmo por caso daqueles que vão ter vínculo seletista, caso haja estipulação no edital de jornada de 8 horas, aí sim, até hoje, até para contratos firmados após a vigência do estatuto atual, né, da advocacia, também se admite, né, que nesses casos é dispensável a existência dessa cláusula de exclusividade, né? Sim. Então, esse até uma decisão, acho que recente, da segunda turma, até que eu estava dando uma olhada, É da justamente a esse SDI. respeito, né? Eu acho que foi da Tem da SDI. SDI também, né? Em relação ao concurso. Vazou até informativo algum tempo Uhum. atrás. Então, eu acho que quando tem decisão da SDI, a gente pode, né, vislumbrar assim, uma maior pacificação do tema, né? Um ponto que eu queria trazer, já aproveitando essa temática das horas extras, que é um tema que eu sou suspeito para falar, né? É justamente sobre forma de cálculo dessas horas extras, né? Partindo do pressuposto de que há horas extras, e aí a gente pode tanto estar falando daquele camarada que está seguindo lá o regramento do artigo 20 do Estatuto, ou seja, está ultrapassando a quarta hora, ou também, eventualmente, aquele que está ultrapassando até a oitava, né? No caso lá em que ele tem exclusividade e tudo mais, de toda forma existe o direito às horas extras. Mas especificamente no caso desse trabalhador que está lá naquele regime em que ele está limitado a 4 horas diárias ou 20 horas semanais, havia uma discussão, assim como acontece em outras carreiras também, em outros tipos de atividades profissionais, sobre qual seria o divisor das horas extras, né? E por que há essa discussão, né? Porque divisor, e aí é uma matéria que eu gosto muito, né? Eu até fiz um post recente sobre isso, justamente sobre as exceções, né? As exceções ao que seria a regra geral, né? Divisor, em via de regra, para você saber o divisor, você pega qual é a jornada diária média e multiplica por 30, né? Então, você tem, por exemplo, 44 horas, você vai lá, divide por 6 horas, 6 dias trabalhados na semana, encontra lá 7,33, que é 7 horas e 20 minutos, multiplica por 30, chega lá nas mágicas 220 horas, né? Por isso que a gente usa esse número mágico aí, mas ele tem uma razão matemática de existir, né? E faz todo sentido, né? Ou seja, é a jornada média diária vezes 30. Perfeito. E aí vai incluir também os descansos, né? Vai incluir todos os dias trabalhados ou não. E aí a gente tem alguns casos em que foge um pouquinho dessa regra, porque você não tem necessariamente todos os dias trabalhados. Você tem casos, por exemplo, em que você tem, que é o caso, por exemplo, do advogado empregado, porque ele tem nesse caso, ele teria um limite ali de 4 horas diárias, né? Então, se a jornada média diária dele é de 4 horas, a gente passaria a entender o seguinte, olha, não, 4 horas eu multiplico por 30, eu vou chegar a 120, esse divisor, né? E aí, houve discussões a respeito disso e tal, até que a coisa chegou na SDI, tem até um informativo recente, né, que tratou justamente sobre esse assunto, em que a SDI estabeleceu, não, no caso do advogado empregado, o divisor é 100. E aí, por qual motivo? Porque, na verdade, o limite trazido pelo Estatuto da OAB é tanto de 4 horas, né, diárias, ou de 20 horas semanais. Então, se a gente pega, na verdade, a conta, né, pelas 20 horas semanais, divide por 6, depois multiplica por 30, aí sim a gente chega a esse fator de 100 horas. E por que isso é sempre muito importante, né? Por que se briga tanto por esse tal desse divisor, né? Porque, obviamente, é ele que vai identificar qual é o valor de uma hora trabalhada e, consequentemente, de uma hora extra trabalhada. E quanto maior o denominador, a gente sabe, menor vai ser o valor da hora extra. Então, sempre se briga para aumentar, a empresa, no caso, sempre briga para aumentar esse divisor, né? Esse caso era um banco brigando para chegar a 120 e, pelo contrário, a tese que foi vencedora, né, a favor do advogado, no caso, foi de que o divisor seria 100 e, portanto, o valor da hora extra seria um pouquinho maior.
Uhum. Então, esse é um tema que eu achei muito interessante, inclusive acho que foi de março agora, uma decisão bastante recente, tratando justamente sobre esse ponto, né? E professor, tem um outro também discussão que eu queria trazer aqui em relação ao cálculo, é que existe sim uma corrente de pensamento, de jurisprudência, que defende que entre a quarta e a oitava hora deve ser pago somente o adicional, né? Porque se defende que já essas horas já são pagas, né, mensalmente, com salário mensal, né? Mas essa corrente de pensamento não prevaleceu no TST. Então, a gente tem decisão recente também da SDI 1, falando que o, o artigo 20 ele não restringe, né? Então, mesmo o advogado ele tem direito ao pagamento da hora acrescida do adicional. Eu acho também A famosa interessante a hora gente cheia, né? observar isso. Outra discussão que eu vi também bastante interessante, que eu acho que o pessoal pode gostar aí também, que é o seguinte, já se tentou emplacar, né, e o advogado é muito criativo, por isso que a gente tem que dar os parabéns para os advogados, querendo ou não, não falando em causa própria aqui, mas de fato são os advogados que acabam movendo a coisa e tentando trazer novas teses. Lógico que os juízes contribuem enormemente, trazem teses que às vezes são utilizadas pelos advogados, mas são os advogados que têm que dar um jeito de colocar isso dentro do processo, né? Que levar E o sistema. levar a coisa adiante e correr o risco, né? Ainda mais em tempos de litigância responsável, né? E correndo o risco de encampar uma tese nova que pode ser perdedora lá na frente. Então, uma das tentativas, né, de emplacar teses foi uma discussão interessante também, que foi feita também pela SDI1, que foi uma tentativa de se tentar fazer o seguinte, olha, quando o advogado empregado for advogado de banco, na verdade a jornada dele é do bancário. Então tentou-se fazer o seguinte, não, quando o advogado for vinculado a uma instituição financeira, a um banco, né, nós vamos tentar utilizar a jornada lá de 6 horas, né, do artigo 224 da CLT, ao invés de utilizar o estatuto da UAB. E aí, a discussão, acho que era até uma ação relativa a um advogado da Caixa Econômica, e a decisão da SDI1 caminhou, né, para que seja respeitado o estatuto da advocacia, considerando, né, a advocacia como uma categoria profissional diferenciada e portanto, né, tem um detalhe, né, e tem uma legislação, uma regência própria, então, consequentemente, não se enquadraria dentro ali do escopo, né, dos bancários, até porque a discussão era um caso em que havia uma convenção coletiva firmada, né, que tentaria englobar inclusive os advogados, mas que não prosperou a validade dessa convenção, justamente pelo fato de haver um regramento específico para os advogados. E aí, obviamente, isso também é uma repercussão interessante, porque, como eu sempre falo, né, tentam-se sempre algumas estratégias e não por acaso, né? E ali, se você pegasse a sexta hora, consequentemente, o limite ali, a baliza para começar a cobrança das horas extras seria um pouquinho maior e, consequentemente, você iria reduzir a eventual condenação da empresa, né? O professor é expert em liquidação e sabe como o divisor e adicional ele impacta, né, nos cálculos finais, né? E, se não me engano, essa discussão acabou sendo simulada, a súmula 109, né, que fala que o advogado ele não é bancário, né, se não me engano. Deixa eu só confirmar aqui. Não, não é 102. Né? A gente tem a 117, né, que traz que não se beneficiam do regime legal relativo aos bancários empregados A sejam 102, pertencentes a categorias profissionais diferenciadas. Não sei se entraria nisso. É a 102, item 5. Na verdade, fala que o advogado... É uma outra que eu acho interessante também, que fala que
o advogado, pelo exercício da advocacia, ele não se considera, não se enquadra, né, no conceito de cargo de Perfeito. confiança, né? Cargo de confiança, né? É interessante lembrar isso também, né, professor? Claro, claro. Um outro ponto aqui, que acho que também vale a pena a gente comentar com o pessoal, e acho que eu vou até passar a bola para o professor aí, que é justamente o caso, né, dos honorários de advogados, né, de modo geral, mas quando eles estão, e isso é muito comum, quando eles estão vinculados, na verdade, quando eles são empregados, né, de entidades públicas. E aí como que muda esse regramento, né, pelo fato do empregador ser um empregador público. Sim, essa também é uma discussão antiga, né? Porque antes do CPC de 2015, era indefinida essa questão para quem seria destinado os honorários sucumbenciais quando a Fazenda Pública atuava em juízo. Mas, a partir do CPC de 2015, a gente sabe que tem previsão expressa, né, o artigo 85, parágrafo 19, que destina esses valores aos advogados públicos. E aí cada entidade ela regulamenta de uma maneira, né? E inclusive o STF confirmou a constitucionalidade desse dispositivo, né? Na ADI 6.053. Mas o STF decidiu que, ainda que seja direito do advogado público perceber esses honorários sucumbenciais, o fato é que o regime dele não permite que a somatória do seu subsídio e dos honorários sucumbenciais suplante o teto constitucional, né, dos ministros do STF, mensalmente, é claro. Né? Então, eu acho muito importante também essa questão. Esse tema é interessante porque, assim, até a edição do novo CPC, o regramento que a gente tinha era uma lei ordinária, a Lei 9.527, né, de 97, que estabelecia, dentre outras coisas, uma lei daquelas meio jabuti, cheio de um monte de coisa diferente. Sim. E uma das disposições era justamente são várias alterações dentro do regime dos servidores, né, e de um modo geral, das 3 esferas. E uma das disposições, o artigo 4º, especificamente, dizia que aquele capítulo 5º lá do Estatuto da OAB não se aplicaria aos advogados que fossem ou vinculados à administração direta ou também à administração indireta de todos os entes, incluindo sociedade de economia pública e sociedade de economia mista e empresas públicas, né? E aí até o TST já se manifestou sobre isso justamente nessa mesma linha, ou seja, corroborando isso, ou seja, né, essa legislação ela tem sim o seu respeito, né, dentro do TST, ou seja, se nós tivermos advogados vinculados a entidades públicas, e aí especificamente a sociedade de economia mista e empresas públicas, que via de regra vai cair por lá, a gente tem pouquíssimos seletistas dentro da administração direta, só coisas mais antigas, que não foram eventualmente transplantadas, né, transferidas para o regime estatutário. Então, o TST reconhece isso como sendo, mantendo, né, esse regime, ou seja, sem a concessão dos honorários de sucumbência para o advogado empregado, como sendo um patrimônio, né, um direito do advogado empregado, mas com o advento do CPC, aí a gente tem um pouquinho, né, a gente tem uma flexibilização nessa regra, porque quando o CPC vai trazer essa disposição, ele vai falar dos advogados públicos, que na verdade são os advogados da Fazenda Pública, mais especificamente, né? Então ele meio que separa ali a administração direta, vai pegar ali a AGU ou a Procuradoria do Estado e tudo mais, mas ainda deixa de fora esse camarada que é o da sociedade de economia mista e o empregado público, né? Esse continua ainda dentro daquele limbo, né? E ainda tem algumas decisões do TST reconhecendo justamente que não seriam devidos a eles, ou seja, não se poderia cobrar na Justiça do Trabalho honorários de sucumbência para esses advogados especificamente, lógico, a não ser que exista um regulamento para isso, né? Que tenha a eles concedido isso, essa prerrogativa, né? E eu achei muito interessante uma das decisões do TST
tratando sobre um caso muito específico, que foi no caso do Banco do Brasil, e aí lá o regulamento interno estabelece que a gestão do fundo, ou seja, a gestão dos recursos advindos das ações, né, como honorários de sucumbência, eles serão geridos por um fundo que vai fazer a distribuição. E é o que acontece, via de regra, para honorários, para advogados públicos, né? Porque senão, dentro da AGU, por exemplo, todo mundo queria trabalhar na Fazenda Nacional, né? E ninguém não ia nas ações previdenciárias. E aí, então, se faz um rateio e divide para todo mundo. Aí a discussão que chegou ao TST foi a seguinte, olha, peraí, agora nós estamos falando o seguinte, o camarada está entrando com uma ação contra a Associação dos Advogados do Banco do Brasil. E aí, nesse caso, há competência da Justiça do Trabalho ou não? E aí o TST decidiu que sim, porque apesar de haver aparentemente ali uma relação de natureza civil entre a associação e os seus associados, né, para receber o rateio desse fundo, o crédito que está sendo rateado é de natureza trabalhista. E aí houve a decisão favorável à competência da Justiça do Trabalho. E é um ponto importante, que a gente tem que sempre ter muito cuidado, porque essa coisa de competência tem muitos matizes, né? E essa é uma decisão que eu achei bastante interessante. E outra que eu também achei bastante interessante, essa mais pensando do ponto de vista histórico, que do ponto de vista de... porque, assim, antes da reforma trabalhista, a gente não tínhamos pouquíssimas situações em que a gente tinha os honorários de sucumbência sendo cobrados pela Justiça do Trabalho, né? Ali ação rescisória, sindicato como substituto processual, pouquíssimas situações. A gente tinha lá, ainda temos, né, a súmula 219, fazia um corte bem significativo nisso. Mas o advogado empregado sempre teve o direito a cobrar os seus honorários de sucumbência na Justiça do Trabalho, né? Já sempre foi competência da Justiça do Trabalho, justamente por conta do regramento lá do Estatuto da OAB, que vai disciplinar que se há honorário de sucumbência, e obviamente isso faz parte da relação de trabalho, faz parte da relação empregatícia, obviamente, mais do que óbvio que seja cobrado esses honorários dentro da Justiça do Trabalho. Essa especificamente da 7ª turma, encontrei a mais recente delas, uma agora de maio de 2021. Faz todo sentido, né? A gente não é a relação de consumo que afasta a competência da Justiça do Trabalho, é uma relação de trabalho e isso atrai a aplicação do inciso 1 do artigo 114 da Constituição Federal. Então, eu de acordo totalmente, porque é inegável que a relação de emprego atrai, embora a gente tenha aí algumas decisões recentes, mas que há relação de emprego e afasta, e aqui não cabe discutir, afasta a relação da competência da Justiça do Trabalho, mas essa eu creio que inegavelmente pertence... Deve ser mantida, né? Isso, com certeza. Agora... até tem um ponto... Sim. Só um ponto até que eu estava lembrando aqui sobre o caso até bom para quem está nos acompanhando também, que a gente estava fazendo uma pesquisa agora recente, para um caso também que eu estou atuando, que aí que é justamente sobre esse caso dos advogados de sociedade de economia mista ou empresas públicas, né, que a gente tem uma ADI pendente de julgamento, que é a 3396, e por curiosidade fui fazer uma pesquisa justamente sobre isso recente, e ela está pautada agora para setembro, né, então é um tema da área trabalhista que em breve vai ter uma discussão, né, bem relevante, para tentar pacificar justamente essa discussão, né, acho que nós de que se essa lei pode excluir dos advogados de empresas públicas ou sociedade de economia mista a percepção de honorários sucumbenciais. Acho que esse semestre agora nós vamos ter muita discussão aí no Supremo em matéria trabalhista, mas agora eu lembrei aqui de uma questão do empregado, advogado e sindicato, que a SDC ela alterou a jurisprudência dela. Antes ela não admitia os honorários sucumbenciais em dissídios coletivos, e desde o final do ano passado para cá
me parece que a jurisprudência da SDC vai se firmar no sentido de que se aplica lá o artigo 791A da CLT e cabe o deferimento de honorários sucumbenciais em dissídios coletivos também. Então, o advogado, empregado, sindicato, é bom ficar de olho aí. Pois até esse ponto que você comentou é interessante, porque é um dos temas aqui que eu lembrei também para trazer para o pessoal que está nos acompanhando, que obviamente a OAB não tem natureza de sindicato, mas abre-se uma discussão, né, que é interessante, que é a seguinte: olha, tudo bem, a OAB ela não tem o papel de sindicato, mas será que a OAB pode fixar um piso mínimo, né, um salário mínimo profissional para os advogados? E aí, bom, o TST se debruçou sobre a questão apenas em uma oportunidade. É um julgado já relativamente, não é tão recente, é um julgado de 2016, mas vale a pena que todo mundo conheça para ficar atento, né, para saber até que ponto pode se caminhar ali dentro do TST, né? A discussão foi em relação à tabela da OAB do Espírito Santo, que fixava e temos outras, né, várias outras seccionais da OAB pelo Brasil afora, tem a estipulação nas suas tabelas de piso salarial para os advogados, mas essa discussão chegou ao TST e o TST disciplinou que, observando o estatuto da OAB, justamente os dispositivos que tratam sobre as competências do conselho, né, seccional, não estariam entre elas a fixação de piso salarial. Estaria, sim, fixação de tabela de honorários, mas não faz referência a essa competência especificamente para a definição de salário mínimo profissional. Portanto, né, a 7ª turma decidiu, nesse julgado de 2016, que essa tabela não poderia ser utilizada como parâmetro. E aí até um aspecto muito curioso, porque se a gente vai para os precedentes do STJ, a gente vai ver que esse é o parâmetro amplamente aceito pelo STJ, por exemplo, para a fixação da remuneração de advogados, de advogados que atuam de forma dativa, né? E na Justiça do Trabalho, e a gente até esperaria algo até mais protecionista, né, do que seria no âmbito civil, a gente não tem essa mesma perspectiva. Lógico, a gente tem que ser muito franco, né? Eu gosto sempre de deixar isso muito claro, que é um julgado, né, de uma das turmas, que a gente obviamente não pode considerar, né, que ele seria um precedente válido, né, para todos, né? E nessa mesma linha, né, também a respeito desse piso, né, a gente tem uma decisão já mais antiga da 3ª turma, que inclusive a relatoria era da Rosa Weber, quando ainda estava no TST, e exclui também esse piso para os casos de advogados de empresas públicas e sociedade de economia mista, com base naquela mesma legislação, sobre o argumento de que também para eles não haveria a estipulação, né, não haveria essa previsão do salário mínimo profissional. Então, o cenário aí é bem diverso, né? E a gente acaba... Bastante, né? E é interessante, como eu falei, né, no início do nosso bate-papo aqui, que a gente tem justamente todo esse cenário. Se você vai correndo lá os artigos, acho que é do 20 até o 22 ou 23 do Estatuto, você vai chegar justamente a essas disposições todas que nós conversamos aqui sobre elas. Uhum. Professor, tem mais alguma jurisprudência guardada na manga aí? O tema de honorários advocatícios, ele ganhou uma importância de 2017 para cá, que a gente não estava acostumado, né? Acho que agora que nós estamos assim absorvendo a discussão doutrinária, mas algo que eu gostaria, não envolve o advogado empregado, mas como toda a advocacia, que é em relação aos pedidos objeto de desistência e renúncia. Eu queria jogar a bola para você. E queria saber da sua opinião. Eu tenho a minha, mas eu queria saber da sua. O que eu enxergo é assim, professor.
eu vou bem pela ideia da causalidade. Então, assim, se ainda está num momento processual em que a outra parte ainda não teve a oportunidade de se manifestar nos autos, que ainda não precisou movimentar-se para tanto, né? Eu não vejo ali necessidade de arbitramento de honorários. Então, se houve desistência antes ainda da apresentação eventual de contestação, alguma coisa nesse sentido, tudo bem. Agora, a partir do momento em que há a participação da outra parte, que ela entra para dentro do processo, a gente teve decisões recentes, por exemplo, até no caso de produção antecipada, né? Então, se a outra parte teve que, de certa forma, se manifestar dentro do processo, eu acho, lógico, puxando sardinha para os advogados, mas eu acho que faz sentido, né? E, havendo causa, havendo trabalho do advogado, e aí que se discuta qual é o percentual, que seja o mínimo, não sei, mas até tem aquela questão de fixação equitativa, né? Sim. Fala assim, não, fala que é de 5 a 15, mas eu achei que está muito, vou dar menos. Tem isso também dentro do TST, né? Do STJ também. Então, mas assim, eu caminho nessa linha, né? Eu entendo dessa forma. Assim como lá nos casos de execução, recursal. Sim, eu também entendo que essa postulação, ela corresponde a uma atuação do advogado da parte contrária, que tem que ser remunerado pelo trabalho realizado, né? Acho que nesse ponto a gente concorda e caminha juntos. Perfeito. Não, então, deixa eu aproveitar aqui, para a gente aproveitar mais um pouquinho, né, já que aproveitamos bastante aqui a capacidade do professor, né, Gustavo Ribas. Professor, eu queria que você nos dissesse um pouquinho, né, todo mundo já viu aqui sua capacidade para pesquisar e trazer jurisprudências interessantes para a gente aqui, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse trabalho que você vem fazendo, que é do Informe TST, para que o pessoal conheça um pouquinho, né? Eu já sou conhecedor ali e acho sensacional o trabalho que você vem fazendo, mas eu acho que queria que você pudesse aproveitar um pouquinho esse tempo para poder falar com o pessoal, né? Aproveitar para os advogados, né, que nos acompanham, que vão nos acompanhar também, depois com a live gravada, um pouquinho sobre como funciona esse informe essa revista que você produz. Não, essa revista, como eu já tinha te mencionado, ela surgiu assim, de um acaso, que eu acompanhava um grupo de estudos que sempre tinha os informativos, sempre lançava os informativos, a gente discutia ali, mas em uma determinada edição eu resolvi comentá-la. E aí o pessoal aceitou muito bem, e a gente sabe que o direito do trabalho ele tem a jurisprudência como uma fonte subsidiária, né? A própria CLT prevê isso. Então, eu sempre gostei de escrever, de ler muito, então eu aproveitei essa oportunidade de fazer um estudo sistematizado da jurisprudência, que, querendo ou não, ela é dinâmica, né? Ela muda aqui e ali. Então, eu aproveitei para juntar o Olha, útil ao agradável, né? eu acho que não tem nenhum lugar, assim, talvez, a lógica, a gente não conhece o mundo, né? Mas, assim, eu não conheço outro ramo do direito em que a jurisprudência seja algo tão marcante assim. Me lembro lá dos meus estudos de OAB, também acho que, eventualmente, a gente pode ter algum colega aqui que está concluindo o curso e tal, e um dos pontos que me fez ficar apaixonado pelo direito do trabalho e escolher como matéria para fazer a segunda fase e tudo mais, foi justamente, me parecia algo muito inteligente que eu tivesse, né, além das normas, além da legislação infraconstitucional e tudo mais, da própria Constituição, claro, mas que eu tivesse ali uma série de precedentes ali vinculantes, que lógico ali era súmulas e OJs e tal, e os precedentes normativos, que isso construísse para mim uma sequência lógica muito fácil, né? Eu me lembro que ainda com certeza existem aqueles materiais que são direcionados para esse tipo de prova, em que você traz um determinado tema, por exemplo, advogado e empregado,
e o camarada vai lá e fala assim, ó, a legislação é essa, tá lá no Estatuto da OAB, depois você tem aqui, se eventualmente tiver alguma OJ, tá aqui, se tiver alguma súmula, tá aqui, se tiver algum informativo do TST, tá aqui, e você constrói o conhecimento de uma forma sistemática ali, né, temática, né, você consegue trazer para cada tema, mas sempre com uma presença muito marcante da jurisprudência, que as outras áreas obviamente têm, mas não da mesma forma como há na área trabalhista, né? E aí esse seu trabalho eu acho que encaixa perfeitamente nisso. Talvez até também para os concurseiros aí, né? Eu acho que, porque principalmente os informativos, né? Acho que decisões esparsas até não devem ser muito cobradas, mas com certeza as que estão nos informativos devem estar sendo cobradas assim com bastante frequência, né? Principalmente SDI 1, né? SDI 2 e SDC cai muito em prova. A gente tem que se atentar para isso. E eu também, nas edições, eu costumo correlacionar quando tem um assunto que já foi cobrado em prova de discursiva, de sentença, eu sempre dou a dica lá para o pessoal ficar de olho. E eu convido então, perfeito. a entrar no site www.informetc.com.br. A gente disponibilizou uma edição para achar lá e conhecer. Está todo mundo convidado. Perfeito. E até aproveitar aqui para a deixa, né, esse comentário que você fez aí, que eu também gosto muito, né, até a gente vinha conversando antes, eu gosto muito dessa parte de análise de jurisprudência, e uma coisa que eu fiz, obviamente num mundo bem pequenininho dentro da análise de jurisprudência, que você faz de uma forma mais ampla, né, mas o que eu venho fazendo? Eu venho fazendo justamente a análise das decisões que estejam conectadas com cálculos de liquidação. Então, eu extraio de todo esse universo das possíveis decisões e vou me dedicar ali a decisões que falem sobre divisor, que falem sobre base de cálculo, que falem sobre liquidação de sentença, que estejam dentro desse universo, liquidação até em execução provisória e tal. E aí eu estou montando os informativos, mas eles fazem, na verdade, não são um documento em si, né, isolado. Assim. Na realidade, eles estão fazendo parte do meu curso, que é o Descomplicando o PJ Calc. E lá, além das aulas gravadas, além de encontros tira-dúvida e tal, eu incorporei agora recentemente, logo já vou estar saindo com a primeira edição aí para entregar para os alunos, né, do curso, justamente com decisões que estejam associadas a isso, que é algo que eu já vinha fazendo, né, nos meus posts aqui do Instagram, trazendo como conteúdo, e é algo que eu acho que é muito valioso e que a gente consegue, da mesma forma como eu falei aqui, a gente consegue começar a montar o quebra-cabeça das verbas trabalhistas, né, justamente pensando nos fundamentos jurídicos, né, descendo tanto lá do ordenamento, né, chegando até as decisões, principalmente do TST, né, que vão conseguir montar para a gente como que cada uma das verbas deve ser liquidada, né. E liquidação e execução também vem cada vez mais fazendo parte desses informativos do TST, né? Tamanha a importância do assunto, né? Porque ali... eu sempre falo assim, porque isso não é uma crítica aos advogados, mas assim, é uma constatação de que antes, né, da reforma trabalhista, tanto o tema da liquidação quanto o tema da execução eram temas em que os advogados não tinham expertise porque a coisa ou não era necessária, no caso da liquidação, não sendo rito sumaríssimo, ou no caso da execução, ela ocorria de ofício e você ficava torcendo para cair num juiz ou num assistente de juiz que fosse competente na execução, e o advogado não se misturava muito ali nesse tema, né? E agora estamos sendo obrigados a estudar cada vez mais esses temas, e por isso que é importante a gente sempre, né? Sempre estudar bastante, e não esquecendo que hoje, além do dia do advogado, é o dia do estudante, né? Então, é um momento para os advogados estudantes aí, que somos, né? Eu me incluo neles. Pelo que eu noto, os advogados trabalhistas, eles estão dando conta do recado, assim, né, dessa parte da liquidação e tudo mais. Eu creio que muitos até assistiram o seu curso, mas eu estou, assim, eu parabenizo todos os advogados trabalhistas que estão empenhando, estão fazendo cursos, né, e se adaptando a essa nova realidade que veio com a reforma trabalhista. Então, perfeito.
Então, pessoal, aproveitando então, né, mais uma vez, agradecendo o generoso aceite do convite, né, eu agradecer ao professor Gustavo Ribas, agradecer a todos vocês que nos acompanharam aqui, né, deixa eu trazer para vocês, né, mais alguns convites, né, o primeiro é para que vocês não deixem de assistir às próximas lives, né, do projeto Não Durma Sem Saber, sempre ali lives mais breves, né, para a gente discutir alguns temas assim mais específicos, nada, não é para trazer toda uma temática aqui, a gente vai ali pontualmente, ataca algum tema, mas de uma forma bem profunda, trazendo principalmente as decisões ali mais recentes, algumas dicas práticas também, e deixo o convite para vocês também conhecerem o meu perfil, né, aqui, para quem eventualmente ainda não conheceu o meu perfil, clica lá na bio, observa, né, os cursos que estão abertos, meu canal no Telegram, canal no YouTube, fiquem à disposição para conhecer tudo isso. Aproveito para passar a palavra para o professor Gustavo Ribas, para ele também poder se despedir aí do pessoal, e mais uma vez agradeço o aceite do seu convite. Quem tem que agradecer sou eu, professor, você ter aceito o meu convite, né? Eu que tenho que agradecer o seu convite para poder contribuir um pouco, né, com esse projeto bonito e difundir conhecimentos. Eu gosto muito de sempre que eu posso, né, falar assim abertamente, um bate-papo, né, que a gente teve hoje. Espero ter contribuído um pouco com todo mundo. E fico esperando o próximo convite para a gente tratar de um tema específico, né? E convidar também o pessoal para acessar a bio do Informe TST, o site também, né? Então, a gente colocou lá também o site. E desejo boa noite a todos, bons estudos e parabéns a todo mundo, advogados e advogadas, pelo seu excelente dia. É isso aí, parabéns a todos os colegas advogados e advogadas e aos estudantes, né, também, aos advogados e estudantes em especial. Agradeço a participação de todos vocês e especialmente, né, aos que ficaram até aqui ao final da live e que não dormiram sem essa. Até mais, uma ótima noite para vocês. Tchau, tchau. E não dormiram sem saber mais uma vez. Tchau, tchau.